Eu sou Magali Cabral, sou professora, pedagoga, museóloga, mestre em educação. Minha especialização é educação em museus. E atualmente sou diretora do Museu da República. Qual foi a minha experiência no processo de redemocratização do país? Ou ainda, qual foi a minha experiência antes do processo de redemocratização, ou seja, o período da ditadura? Eu sou casada com um jornalista chamado Sérgio Cabral. E Sérgio Cabral foi um dos fundadores, criadores de um jornal chamado O Pasquim. Então, sofreu na pele por conta do Pasquim, foi preso, passou 3 meses preso. Diante de outras situações bárbaras, a gente pode dizer até que nem foi uma coisa tão difícil assim para ele. Mas a prisão é sempre difícil. Você ser preso porque você não pode colocar suas ideias num jornal, numa televisão, isso é ruim, péssimo para nós todos, para qualquer indivíduo, né? Então, sofreu alguma coisa na prisão? Sofreu tipo de psicológica, né? E o fato de estar preso basta simplesmente isso. Nós tínhamos 3 filhos pequenos. O filho mais velho, o Sérgio Cabral Filho, esse visitou o pai na prisão, dava para nós explicarmos a ele, porque é muito difícil você dizer a um filho que o seu pai está preso e explicar que ele está preso porque ele não está de acordo com as ideias do governo. Um filho pequeno não entende isso. É preso, então é bandido, pai é bandido. Então, para o filho mais velho, foi possível a gente explicar e levá-lo para visitar o pai na prisão. Então, eu sei o que eu passei com 3 filhos pequenos. Na volta de Sérgio da prisão, o que o governo fez em relação ao Pasquim? Ficou proibido que assinantes assinassem e pusessem anúncios no Pasquim. Isso fez com que não entrasse recursos no Pasquim. A coisa foi ficando muito difícil. O Sérgio era presidente do jornal, fundador, e não tinha outro emprego. Eu era professora, passei a dobrar na escola, trabalhava em 2 turnos na escola para poder ter um pouco mais de recursos. Foi quando eu descobri que o salário de professora é péssimo, que não dava para ajudar a sustentar a casa. Então foi um período muito difícil de faltar, nós termos telefone cortado, luz cortada, aluguel atrasado, pagamento de empregada, porque para trabalhar 2 turnos eu precisava ter a empregada, pagamento de empregada atrasado. Então foi um ano extremamente difícil, o ano de 1971, para mim e Sérgio, com 3 filhos pequenos, eu diria que faltou comida dentro de casa. Eu acho que não faltou o feijão e o arroz por um triz. Aí nós nos vimos obrigados a sair do Rio. O Sérgio saiu do Pasquim, não dava mais para ele ficar no Pasquim. E felizmente ele foi trabalhar na revista Realidade, em São Paulo, na Editora Abril. Então esse é o momento da ditadura. E claro, evidentemente, a gente preocupado com os amigos, o que estava acontecendo com os nossos amigos. Amigos exilados, amigos a todo momento, notícia de amigo preso, morte de uns. Então o clima era ruim. Clima dentro de casa, inclusive, a gente sempre fez questão de conversar, à medida que os filhos depois cresciam, a gente falava determinadas coisas, mas tinha que dizer para eles, esse assunto é dentro de casa, não pode falar na rua. É muito ruim isso, né? Muito desagradável. Bom, momento da redemocratização do país, né? Movimento das diretas já, participamos ativamente, eu e meu marido, e aí já os filhos também. O
o Sérgio, o filho mais velho, todos eles participaram do comício das diretas já. Todos eles estavam presentes junto conosco no comício das diretas já, lá na Avenida Presidente Vargas. O mais velho conhece a futura esposa dele no movimento das diretas já, porque ela é sobrinha neta de Tancredo Neves. Então os dois se conhecem, depois se separaram. Tem 3 filhos maravilhosos, mas são amicíssimos. Então foi nesse movimento. Então estávamos lá, na Presidente Vargas, lutando por essa redemocratização. E acompanhamos e fizemos o que foi possível para nós fazermos para estarmos nesse movimento. Ulisses Guimarães foi fundamental. Aí meu marido já também, depois ele vai ser eleito vereador, a pedido de amigos para que ele concorra nesse processo de redemocratização, primeira eleição que nós íamos ter para governador, vereadores, prefeito, vereador, enfim. E aí alguns amigos foram lá em casa conversar para ele se candidatar. Ele foi eleito vereador pelo PMDB, naquele momento era um partido, lutava bravamente, o doutor Ulisses Guimarães, né, no partido, enfim. E aí ele, junto com o filho, que foi chefe de gabinete dele no primeiro mandato dele, atos na ABI, trazendo o doutor Tancredo, o doutor Ulisses. Não sempre houve uma participação de todas as formas, por todos os meios nós estivemos participando desse momento, lutando pela redemocratização brasileira. E aí a gente tem a Constituição. Ela é perfeita? Não, não é. Foi a que se fez naquele momento. O que eu acho importante, e aí estando à frente, por exemplo, da direção do Museu da República, quando montamos, nos 20 anos da Constituição, uma exposição sobre a Constituição brasileira nos seus 20 anos, nós abrimos um espaço. Então, a minha forma de participação, por exemplo, sempre foi essa, através dos museus, da minha linha de trabalho, da minha linha de educação em museus, trabalhando com essa questão da cidadania. A forma que nós encontramos no Museu da República foi abrir uma sala onde o visitante expressava a sua opinião sobre a Constituição 20 anos depois. Ela está funcionando? O que falta? O que está errado? O que precisa mudar? E tem mais, o que o visitante deixou escrito ou gravado foi trazido para uma publicação, para um livro sobre esse assunto. Então nós temos a voz e a letra do cidadão publicados 20 anos depois sobre a Constituição. E o que o museu vai fazer? Tão logo a gente saiba os deputados e os senadores eleitos nessa eleição, nós vamos enviar o livro para eles, para que eles ouçam a voz de alguns cidadãos brasileiros que visitaram a exposição e deixaram sua opinião. Então, em relação à Constituição, temos que estar atentos e presentes todo o tempo, de todas as formas possíveis, cobrando. E, na minha opinião, a melhor forma de cobrar é votando. O voto não pode ser em branco, não pode ser nulo, tem que ter uma forma de escolha.